Olá pessoal, eu sou o Edson do canal Alcateia Lúdica e hoje no nosso quadro O que vem na caixa eu quero mostrar para vocês essa edição comemorativa do jogo Ticket Ride Europa, que é a edição de 15 anos. Esse jogo foi lançado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos em 2021. Ticket Ride é um jogo familiar, bastante clássico, que lá fora foi lançado pela Days of Wonder há muito tempo atrás e ele é do designer Alan R. Moon. Então é um jogo mundialmente conhecido que agora está aqui nessa belíssima edição comemorativa de 15 anos. Aqui a gente tem a parte frontal da caixa e remete, obviamente, ao tema, que é um jogo de trens que, nesse caso, se passa na Europa. Para fazer um pequeno comparativo, eu quero mostrar a caixa do jogo Ticket Ride Europa, para vocês terem um pouco de noção da dimensão, da diferença de tamanhos. Olha só, vou colocar ela alinhada lá no topo, vou até trazer aqui um pouquinho mais para baixo para vocês verem, como esta edição é maior. Olha só, ela fica uns 4 dedos a mais. E além disso também, se forem colocadas lado a lado, vou colocar aqui, lado a lado, podem perceber que a edição de aniversário, ela é também uma caixa mais alta. E a imagem aqui da caixa, vocês podem ver, ela tem algumas diferenças com relação à imagem do jogo original. Ela tem também aqui, bem legal, essas partes aqui na lateral, mostrando que é uma edição de luxo, né? Comemorativa. Aqui a gente tem a parte de trás da caixa, e já tem a ilustração do tabuleiro e dos componentes do jogo. Vem também aquelas informações que eu acho bem relevante de passar. O jogo Ticket Ride Europa é um jogo para 2 a 5 pessoas, idade indicativa 8 anos ou mais e 30 a 60 minutos. Essa idade indicativa aqui, as crianças vão conseguir jogar, talvez elas vão ter um pouquinho de dificuldade de localizar as cidades, mas as cartas de objetivos ajudam bastante isso. A gente tem aqui a descrição do jogo, todos os componentes nessa edição e uma coisa que eu vou mostrar para vocês, que agora, ao invés das pessoas jogarem com cores de trens, aqui elas vão jogar com companhias de trens que vai, no final das contas, também se traduzir em cores, mas o legal é que tem esse diferencial. Retirando o plástico do jogo, vamos então abrir a caixa do jogo, olha só. Uma caixa bastante justa. A qualidade é a mesma qualidade padrão das caixas do Ticket Ride. Ela é uma caixa maior, creio que talvez um pouco mais rígida. Não tem nenhum acabamento interno, mas apesar do tamanho dele, é uma caixa bastante rígida. Aqui a gente já tem o manual do jogo. Eu creio que esse tamanho de manual é o tamanho padrão do Ticket Ride Europa. A gente tem aqui a ilustração inicial, a explicação aqui do jogo. A gente tem a parte de componentes aqui, parte de preparação do jogo. Temos também o objetivo. Ticket Ride é um jogo família, ele é bastante simples em termos de regra. Nesse caso, o Europa é um pouquinho, mas tem algumas regrinhas a mais do que o USA, o americano. A gente tem aqui o turno do jogador, que nesse caso você pode construir uma estação de trem, que não tem no jogo original do Ticket Ride USA. A gente tem a explicação das ações, né? Comprar cartas, controlar cartas, aqui ele tem exemplo, parte de locomotivas ali, aí as rotas duplas, balsas, túneis. No outro Ticket Ride, no original USA, não tem as balsas, nem os túneis. A gente tem aqui comprar bilhetes de destino, construir uma estação, uma novidade, o final da partida e o cálculo de pontuação. Então é um manual aí, ele é bastante ilustrado, que tem um total de 7 páginas, inclusive aqui um exemplo, uma ajudinha da pontuação final. E a gente tem aqui as variantes.
porque nessa edição do Ticket Ride Europa, ele vem com a Mega Europa, Europa 1912 e grandes cidades da Europa. Aqui a gente tem o tabuleiro do jogo. Vou tentar mostrar ele aberto para vocês, mas olha, já dá para ver alguns detalhes, a trilha de pontuação aqui. A gente tem aqui também a pontuação dos trens, que eu vou mostrar mais para frente para vocês. A gente tem aqui os lugares de colocar os trens. Ele é um tabuleiro maior e parece que o local também é maior. Aqui o exemplo da balsa e as cidades. Ticket Ride é um jogo que, se você reparar bem nos jogos de expansões, nos tabuleiros, sempre tem coisas bastante interessantes para olhar, essas gravuras que tem aqui. E nesse aqui, como ele é maior, dá para ver mais coisas. A gente tem navios, aviões aqui, que a gente tem uma casinha. A gente tem aqui também, olha só, um farol. E por assim vai a Torre Eiffel aqui embaixo na França. E olha para vocês verem, ó. É um tabuleiro com gramatura bem boa e ele é bastante grande. Aqui a gente já mostra o insert do jogo. A gente tem os locais das cartas, que parecem que vão caber com os sleeves. Olha só, a gente tem bastante espaço aqui. A gente tem a parte das latinhas com os trens, que eu vou mostrar para vocês. E vou começar mostrando para vocês estes que são os marcadores de pontuação. Olha só, os marcadores de pontuação, eles, na parte frontal deles, eles têm o desenho da companhia. Na parte de trás ele não tem, ou seja, ele não é dupla face. E aqui, além das cores das companhias, a gente tem também os símbolos de cada uma das companhias. A gente tem a azul, a gente tem a rosa, a vermelha, a cinza e a gente também tem a marrom. E eu creio que esses ícones aqui vão ajudar também as pessoas que têm dificuldade de distinguir as cores, que vocês vão ver nos trenzinhos também. Aqui no insert a gente tem um lugar para a gente colocar os marcadores de pontuação, que eu já mostrei para vocês. E vamos aqui com as cartas do jogo. O tamanho das cartas do jogo é o 56 por 87 milímetros, tamanho USA, e são 220 cartas. Vou mostrar primeiro uma carta separada. Aqui são das cores do mapa rosa, né? Não tem a ver com a cor do jogador, em sim a cor da rota que você vai participar, que você vai tentar pegar, né? Que você vai pegar. Aqui ele tem o ícone do tipo, né? Para as pessoas que têm dificuldades em distinguir as cores. A gente tem aqui falando que é o do Ticket Ride Europa e aqui é a versão de aniversário de 15 anos. Aqui vem com inglês, apesar do jogo estar todo em português. Parte do verso do jogo aqui também, olha só. Tem esse verso diferente e a qualidade da carta. Uma qualidade boa, ela tem bordas arredondadas, ela tem a borda branca. É uma carta que não é tão rígida, mas também não é tão mole assim. Uma qualidade normal de jogo de tabuleiro. A gente tem aqui todas essas cartas aqui da rosa. Aqui a gente tem o branco. Podem perceber que são trens diferentes, olha só. A gente tem aqui as cartas da cor branca, várias de cada. A gente tem também aqui as cores vermelhas. Aqui já é um vagão diferente. Olha só, de Bruxelas, não consigo terminar do que é. A gente tem várias cartas dessas. A gente tem as cartas amarelas, para conquistar rotas amarelas. Aqui deve ser de óleo ou de combustível, algo do tipo. A gente tem também aqui as locomotivas, que são os coringas, também são usadas nas balsas, se não me engano. Isso. A gente tem várias delas, mais cartas de vagões. Aqui a gente tem a laranja, símbolos diferentes, olha só. Duas cartas que poderiam confundir as cores. Vocês podem ver que os símbolos aqui são bastante diferentes. Então a gente tem as cartas laranjas. Aqui
os vagões verdes. Olha só, já tem Greenfield sopa, né? Os vagões verdes. A gente tem aqui os vagões azuis. Olha só, esse aqui é bastante diferente, a arte dele. Parece um vagão mais antigo. E a gente tem aqui os vagões pretos. Olha só, aqui são dois. Parece que são vagões de luxo, mas não consigo determinar. E aqui continuando os vagões rosas, que eu já mostrei para vocês. Esses aqui são os bilhetes de rota. Aqui a gente tem a European Express, que é a maior rota, ganha 10 pontos. Ele tem frente e verso do mesmo, que ele não vai ser embaralhado junto com os outros. Aqui ele tem um outro bilhete que provavelmente é de uma expansão, da 1912, está escrito aqui do lado, Big Cities of Europe. E aqui a gente já tem os objetivos. Os objetivos, nesse caso aqui, a expansão é Expresso do Oriente, aqui, e ele mostra as cidades aqui. Ele tem o nome das cidades aqui em cima, Paris e Veneza, e aqui embaixo ele mostra onde elas estão no mapa para facilitar localizar. E aqui tem a quantidade de pontos de vitória que esses objetivos te dão. Aqui no caso uns 7 pontos, que é de Budapeste a Constantinopla, aqui de Londres a Constantinopla. Característica dos Ticket Ride é que a cidade sempre tem o nome original, a Zagreb, às vezes até uns nomes impronunciáveis. Sarajevo, Marsella, aqui 8 pontos. Essas aqui são objetivos de rota curta, que tem ele em vermelho. E aqui também. Aqui sempre é bom olhar, ó, aqui é Big Cities, aqui sempre vai ter o tipo de expansão ou de variante que você vai utilizar. Vou mostrar aqui o verso do ticket dos objetivos, as cartas de objetivos. A gente tem várias delas aqui, ó, Big Cities, 1912 Big Cities. Creio que já comecei com a expansão. A gente tem aqui um objetivo maior de 18, 13, 17, 14 e por aí vai. Aqui a gente tem um grandão que é de 25. A gente tem aqui mais cartas de objetivo. 6 aqui, ó, os objetivos que são maiores. Madrid e Angola, que vale 21 pontos, 1912. Big Cities também. Então, essas mini expansões que vão entrar no jogo, o que vai diferir elas do jogo base são os objetivos. Aqui mais 1912. Objetivos pequenos, menores, Bucareste. E aqui a gente já começa os objetivos que são rotas longas do jogo original, que ele tem 15º aniversário, Europa. E tem também dos jogos objetivos curtos, que eu acabei passando. Então a gente tem vários deles, ó. Paris, Pamplona, Londres, Essen. Olha só, Essen. A gente tem objetivos curtos. Dá para notar a diferença aqui dos dois. A questão da cor também, né? Do painel que ele se encontra e a cor da numeração. Então a gente tem as cartas. Agora vamos mostrar para vocês o que dá um charme ao jogo, que são aqui os trenzinhos. Eles vêm todos em latinha, começando com azul, Royal Deval, Automobiles. Eu já deixei aqui mais fácil para abrir a latinha do azul. E aqui a gente tem, deixa eu até deixar ele aqui, a gente tem aqui os trenzinhos azuis. Olha que legal. Eles
São vagões que transportam carros. Agora sim. E, além disso, a gente tem também as estações. Olha só que legal, tem até o detalhezinho. Não sei se você consegue mostrar para vocês aqui. Pronto, foco. Um detalhezinho que tem um relógio ali. E aqui a gente tem, inclusive, os trenzinhos cabem dentro das estações. Então, como vocês podem ver aqui, ó, vem vários trens. Creio que são 45 e alguns extras. E, além disso, vem também com as estações. Prosseguindo, a gente tem essa aqui, que é Estrela Violeta. A gente tem aqui os trens, vou deixar aqui de novo, aqui em cima, fica melhor. A gente tem aqui também os trenzinhos que transportam combustível. Vou procurar a estação deles aqui, ó, tá aqui mais para baixo. E a gente tem a mesma coisa, estação, tem um reloginho na estação, todos os ângulos e a abertura para colocar o trem nela. Então, essa aqui russa, que eu não sei o nome, também não sei o que transporta. Abrindo aqui, olha só, ela vai ser a cinza, a estação da cinza. E aqui me parece que ela transporta aquelas bobinas de ferro, de aço, de fios aqui, olha só. E como vocês podem ver, é legal que ele não é de uma cor só, ele tem preto, ele é todo pintadinho, cada vagão é pintado. Realmente é uma edição muito bonita, como o nome já propriamente diz, transporta serviço postal. Acho que são empresas fictícias. Vamos ver um trenzinho. E aqui a estação vermelha. E aqui o trenzinho vermelho, olha só, tem inclusive gravado no nome dele lá, Western Postal Express, tem as janelinhas do vagão, bem legal. Ela provavelmente transporta madeira, porque tem as arvorezinhas ali. E olha só, os trenzinhos, parte de madeira, eles são marrons. Aqui dá para distinguir tanto pela cor, quanto também pelo formato, né? Porque eles todos são bastante diferentes, olha só. Bom, pessoal, então está aqui aberto o mapa do Ticket Ride Europa, edição de aniversário de 15 anos. E eu peço até um pouco de desculpa para vocês que eu não consegui enquadrar melhor, que é um mapa extremamente grande, até com relação aos Ticket Rides. Como vocês podem ver, ele aqui, ó, vou mostrar para vocês, ele é dividido em 6 partes, 3 embaixo, 3 em cima. E aí vocês já têm a noção do tamanho deste tabuleiro. Ele tem as rotas, algumas não têm cores, que pode ser usada qualquer cor. A gente tem aqui a parte de túnel sem cor, túnel com cor, e a gente tem a parte das balsas aqui embaixo. Ele tem a pontuação, a cada 10 pontos ele tem um número especial. Lá em cima, que eu comecei a mostrar para vocês, ele tem a pontuação que é feita imediatamente e pode ser conferida no final, de acordo com o tamanho das rotas que vão sendo conquistadas. E aqui, achei interessante também mostrar porque o verso dele tem essa arte da edição comemorativa. Muito legal, qualidade muito boa do material do tabuleiro. Bom, pessoal, como um bônus para vocês, eu quero mostrar as diferenças entre a versão do Ticket Ride Europa, a versão normal e a versão de 15 anos. Vamos começar aqui com os dois manuais. Olha só, a gente tem o manual da versão Europa e da versão de aniversário de 15 anos. Opa! Bem, bastante desastrado aqui. Colocando um do lado do outro, pode ver que eu estava errado. Achei que os dois eram mais ou menos do mesmo tamanho, mas o tamanho da edição de aniversário ela é maior também. A gente tem aqui os tabuleiros. Como vocês podem ver, muito embora vocês não consigam ver toda a imagem, que a parte de baixo dele está cortada, vou tentar subir aqui um pouquinho para vocês olharem, olha só. Mas as quinas vão ficar cortadas, mas como vocês podem ver, ele é um
tabuleiro, o da edição de aniversário, ela é bem maior do que da versão normal. Vou inclusive colocar quina com quina aqui, e aí vocês percebem a diferença mais ainda. Aí a gente tem as cartas, a gente tem aqui os 2 sets de cartas, olha só. Essas cartas aqui, opa, estou esbarrando em tudo. Estas cartas aqui são da versão de aniversário e estas outras cartas aqui são da versão normal. Olha só, vou mostrar da locomotiva aqui, que dá para ver melhor a diferença. A arte, pode ver que a arte da versão de aniversário ela é mais trabalhada, além de ter na lateral aqui a simbologia, olha só. Aqui no caso tem um J, acho que era de Joker, e aqui ele mostra como se são todas as cores. Então, essas aqui são as cartas. Vou mostrar rapidamente as cartas de objetivo. Aqui a gente tem as cartas de objetivo da nova versão. E a gente tem aqui as cartas de objetivo do jogo tradicional. Aí o que vai chamar a atenção são os componentes. Aqui a gente tem os marcadores, olha só, comparando. Inclusive as cores, percebam que são diferentes. Vou trazer o marcador para comparação, olha só. Marcador da versão de 15 anos e marcador da versão original. Uma qualidade boa também em madeira, mas essa aqui é mais trabalhada. E aqui a gente tem o que na versão de 15 anos ficou bem mais bonito. O que mais, na verdade, chama a atenção, que são os trens. A gente tem aqui, pegar um... Na verdade, vou pegar um que seja da mesma cor, que tenha nas duas versões, para vocês compararem, olha só. Da versão tradicional com a versão de 15 anos. Aqui a versão tradicional. Eles são simples, todos eles são desse mesmo formato. E na versão de 15 anos, como eu mostrei para vocês, cada um tem um formato diferente. E além disso, a gente tem aqui, vou pegar essa aqui, as estações também, que tem formatos diferentes. Na verdade, o formato é igual, né? Essa aqui tem um detalhe que eu não havia percebido, que é essa partezinha aqui. Essa aqui ela é meio que inteiriça. E são essas as principais diferenças entre as duas versões. Uma outra pergunta que o pessoal sempre faz é se a gente consegue usar esses trenzinhos nas expansões dos jogos do Ticket Ride. Isso eu vou aproximar um pouco a câmera para mostrar para vocês se funciona ou não. Bom, aqui mostro com detalhes se você consegue utilizar esses trenzinhos nas expansões do Ticket Ride. Como vocês podem ver aqui, essa rota de cima está sendo ocupada por trens da versão Europa, no tabuleiro Europa, não a de 15 anos, e esses aqui são os trens da versão de 15 anos ocupando a rota entre Marselha e Roma no tabuleiro padrão da edição normal. Como vocês podem ver, os trens eles são um pouco maiores do que os trens da versão clássica do jogo, da versão anterior, da primeira versão do jogo, e algumas pessoas podem achar que funciona, mas outras pessoas podem se incomodar um pouco, que nesse exemplo aqui da rota, como vocês podem ver, ele meio que acaba extrapolando o tamanho que o espaço, melhor dizendo, acaba extrapolando o espaço que os trens deveriam ocupar. Então, funciona. Se você dá uma espremidinha neles aqui, vai acabar funcionando, olha só. Você consegue tirar eles um pouquinho para ficar a cidade à mostra, mas não é ideal. Esse exemplo aqui eu acho que é legal, que é os trens da edição de 15 anos no mapa da edição normal. Então, foi essa a comparação que eu acabei fazendo. Na verdade, vou até mostrar mais aqui, ó, colocar uma estação da versão antiga, nova, e uma estação da versão antiga, olha só.
Na versão nova, a estação também ocupa bem mais espaço. Então, pessoal, esse foi o nosso quadro O que vem na caixa da edição comemorativa de 15 anos do jogo Ticket Ride Europa. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um joinha. Qualquer crítica ou sugestão é só postar embaixo que a gente vai responder para vocês. E se vocês gostarem do nosso conteúdo, se inscrevam no nosso canal. Valeu, galera. Até mais. Fui!